Bom dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado aqui no Guia de Largada. Sejam muito bem-vindos. Começa agora a semana da Fórmula 3, a F3 Week. E hoje, nosso primeiro convidado, ele, o único piloto brasileiro até agora confirmado na FIA Fórmula 3, Caio Collet. Seja muito bem-vindo ao Grid de Largada. Obrigado, prazer estar aqui. Dar boas-vindas aí a todos que estão chegando aí. Prazer estar aqui no Grid de Largada. Muito obrigado, Caio. Estamos aqui, pessoal, como vocês já sabem, meu nome é Stick, nós temos aqui o Douglas Viana e Augusto Roque junto comigo para realizar as perguntas, e para você que está assistindo essa live no YouTube, que é gravada, né, ela acontece 24 horas antes da transmissão aqui na rede social roxa, que eu não posso falar o nome, né, pessoal, você já sabe. Então, se você quiser realizar perguntas e enviar comentários ao Caio Collet, você tem que participar das nossas lives no horário delas, ok? E se você já está aqui na rede social roxa, então já pode começar a enviar suas perguntas e seus comentários ao piloto brasileiro. Então, vamos lá, Caio, já vamos começar aqui. E eu já vou começar com uma pergunta que o pessoal se faz muito, tem feito muito aqui pra gente no canal e, consequentemente, na internet também, que é a disputa entre você e o Victor Martins. Nessa temporada 2021, vocês dois vão pilotar para a MP Motorsport, e você deu uma... Não me lembro se foi numa coletiva ou se foi numa entrevista realmente, que o seu grande rival nessa temporada seria ele. A sua grande disputa seria ele. Que, digamos, é meio que uma guerra realmente entre os dois, já que os dois disputaram, né, a Fórmula Regional ano passado e agora são companheiros da mesma equipe na Fórmula 3. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Com certeza, acho que o meu primeiro, vamos supor, qualquer piloto, o primeiro objetivo e o maior parâmetro que você tem é o seu companheiro de equipe. Então, é o seu primeiro rival, assim, digamos assim. Mas acho que ao mesmo tempo, esse ano principalmente, a gente vai ter que trabalhar junto. A MP é uma equipe em ascensão, então se a gente quiser chegar nos primeiros lugares, a gente vai ter que trabalhar junto, fornecer dado um para o outro. Acho que isso vai ter que acontecer, porque com certeza eu vou estar fazendo uma curva melhor que ele vai estar fazendo uma curva melhor que eu, isso vai ser nítido. Então, acho que quem aprender e adaptar um pouco mais rápido que o outro vai conseguir se dar melhor, mas acho que nesse começo aí, nos primeiros testes, principalmente acho que a primeira corrida, a gente vai ter que se ajudar bastante até a gente chegar lá na frente. Então, até a gente não chegar lá, acho que quando a gente chegar lá, se a gente tiver em primeiro, segundo, acho que vai ser guerra, a gente vai poder se matar, mas até lá, acho que a gente vai ter que trabalhar junto. Ok. E outra coisa, vocês dois são pilotos da Alpine, são pilotos da academia da Alpine. E como eu falei aqui antes, vocês disputaram até o final, para até as últimas etapas do campeonato, ele acabou ganhando, você foi segundo, vocês companheiro agora. O que essa disputa, você falou aí que ambos vão ter que se ajudar para crescer a MP Motorsport, mas o que essa disputa influencia dentro da academia de pilotos da Alpine? Bom, acho que ninguém quer muito falar, mas está claro que só vai sobrar um. Acho que não tem mais que uma vaga, para falar bem a verdade. Acho que é só uma vaga que vai ter no final do ano, então a gente vai ter que batalhar por ela. Acho que ano passado foi um campeonato bem disputado entre eu e ele. Acho que a gente conseguiu mostrar que ou era ele ou era eu em uma das corridas, então foi bem disputado. Até ano passado a gente não se falava muito dentro da pista, era meio que um clima meio tenso. E esse ano, por conta dele voltar para a academia, a gente fez training camp junto. Acho que o mês de fevereiro a gente passou inteiro junto, dormindo na mesma casa, almoçando, tomando café, jantando juntos, fazendo exercício junto. Então, logicamente que a gente cria uma relação, mas é o que eu falei, no final do dia só tem uma vaga. Obrigado. Douglas. Caio, eu vou falar sobre um assunto que você já falou outras vezes, mas o pessoal sempre vai perguntar. Com as palavras do Felipe Massa, positivas sobre você, trouxeram confiança ou aumentaram mais a responsabilidade para a sua carreira? Acho que um pouquinho dos dois, pra falar a verdade. O Felipe é um amigo, hoje em dia é muito amigo meu, e acho que as palavras dele, vamos supor, no começo me deram, acho que para mim, para todos que trabalham comigo, mostra que o nosso trabalho estava indo na direção certa e até hoje está na direção certa. Eu acho que isso é bem legal ter um piloto como o Felipe falar essas palavras sobre você e sempre estar te apoiando. Acho que isso não tem preço realmente.
E, então, acho que é um pouquinho dos dois. Legal, legal. Você falando do Felipe, ele hoje é um dos teus ídolos. Quem que você pode citar como ídolo no automobilismo? É isso daí. E outra coisa, só complementando a pergunta do Rock, não só assim como ídolo no automobilismo, quem te inspirou, mas também se tiver outros esportes, né? Também que é algum esportista que tenha te inspirado. Sim. Eu comecei, pra verdade, andando de rally, porque meu pai ele era piloto de rally, ele fez Dakar, Rally de Sertões e tudo mais. Então, quando eu tinha 2, 3 anos, ele me deu um quadriciclo e eu comecei a andar com ele, vamos supor, fazer trilha e tudo mais. E quando eu tinha 7, 8 anos, eu mudei do quadriciclo para o motocross e acabei me machucando, eu quebrei 2 vértebras e quando eu tinha acho que 8 anos de idade. E aí minha mãe, ela meio que cortou, ela falou, isso aí você não vai fazer mais, você procura outro esporte, brigou com meu pai, não sei o que, não sei o que lá. Então, meu pai achou um esporte, acho que um pouquinho mais seguro, que é o kart. E na época era o kart. Então, eu comecei a andar de kart quando eu tinha 8 anos, eu saí do motocross e tudo mais, e comecei a andar de kart. E dali em diante, acho que isso foi 2008, 2009, eu sempre assisti as corridas de Fórmula 1, e eu lembro uma coisa bem marcante, acho que foi 2008, Interlagos, acho que essa marcou bastante, foi quando eu comecei a apaixonar de verdade pelo esporte, eu vi que era o que eu queria fazer, mesmo era bem pequenininho, mas acho que as primeiras vezes que eu andei de kart foi em 2008, 2009, e dali em diante, bom, fiz kart até 2015 no Brasil, depois 2015 a 2018 eu fiz kart na Europa, e 2018 foi o meu primeiro ano de monoposto. E aí depois, Fórmula 4, os 2 anos de Fórmula Renault, e agora Fórmula 3. Muito bom. Aliás, estávamos nós três em Interlagos assistindo a corrida ao vivo e aquele silêncio absurdo que veio nas arquibancadas foi um negócio que marcou, até porque a gente estava no meio da chuva, não tinha telão, não tinha Todo nada, mundo a gente chorou. nem sabia o que aconteceu lá, né? Até alguém resgatar o rádio, porque já estava todo mundo pulando. A gente entende esse teu lado então, cara, que a gente chorou entende, demais naquele dia. E você só fazer um comentário, né? Outro piloto que começou na moto velocidade, né? Foi o Emerson, né? Um pedigree, a ideia de campeão, sem colocar pressão, né? Já tem, né? Um histórico bom. Isso é bom sinal. Não, eu gostava bastante. Quando eu tinha dos 3 aos 7 anos, eu sempre ia com meus pais, com meu pai, quer dizer, no Rally dos Sertões. Eu gostava bastante de fazer suporte, eu ficava na caminhonete com a equipe dele, assim, indo de posto em posto, para esperar ele chegar, abastecer e tudo mais. Eu gostava bastante de fazer isso. Mas depois minha mãe meio que cortou, né? Então eu não tinha muito o que fazer. Cara, aproveitando isso que você falou aí, que você gostava de rally, depois passou pro kart porque era mais seguro, eu tenho um parente meu que ele chegou a correr daquele kart cross, que é como se fosse um kart, só que em terra. Você já chegou a experimentar esse tipo de... Já. Quando eu tava, vamos por, acho que uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, em São Paulo, acho que era em Mogi, que tinha uma pista de kart cross. Tinha Mogi, se não me engano, tinha perto de Leme também. Leme, São Paulo. Acho que a que eu fui foi em Mogi. Eu fui com uns amigos, acho que eu fui até com o Gaetano de Mauro, o Marcel Coleta, todo mundo. E a gente foi lá dar umas voltas. Aí. E vamos aproveitar e falar um pouquinho agora então do kart que você citou, que foi o meio seguro de iniciar no automobilismo, né? Para não deixar sua mãe muito preocupada. Você participou, se eu não me engano, do Mundial de Kart, né? Você participou de um campeonato de kart e, se eu não me engano, você ficou na frente do Arthur Leclerc nesse campeonato. Como foi para você essa experiência na Europa correndo de kart? Porque a gente até aqui numa live conversando com os inscritos, uns disseram que existe muito preconceito com os brasileiros lá. Como é que foi isso para você? Preconceito eu não diria, principalmente na Europa, acho que brasileiro é muito respeitado e muito bem-vindo, acho que todos que, principalmente no kart, a gente tem três campeões mundiais, o Gastão, o Rubens Carrapatoso, chama de Carrapa. Sem problema. Então, a gente é muito bem respeitado lá. Quando eu cheguei lá em 2015,
Lógico que a gente tem um pouquinho da fama de brasileiro, um pouquinho preguiçoso, não sei o que lá, mas a gente é muito bem respeitado. Eu cheguei lá em 2015, eu corri pela Cosmic e foi um ano muito bom para mim. Eu fui eleito, acho que, Rookie of the Year, que é uma premiação que eles fazem pela FIA. Então, para mim, foi um ano muito bom, de resultados excelentes, e foi daí que realmente iniciou meu contato com o Nicolas, e dali em diante só caminhou para frente. Ok. Então, agora que a gente já falou do kart, vamos voltar um pouquinho mais que você... Ah, não, desculpa, avançar um pouco mais. Agora sim, começar a falar dessa temporada. Agora você está iniciando sua trajetória na Fórmula 3 e recentemente, era para essa semana você ter realizado testes da categoria, só que os testes foram cancelados. O que esse cancelamento interfere em todo o seu planejamento assim de treinamento, essas coisas? Interfere um pouco. Acho que mais mentalmente você tá ansioso, você quer andar. Eu quero sempre andar. Se eu puder andar todo dia de kart, de qualquer coisa, de carrinho de rolimã, eu vou andar, porque é o que eu gosto de fazer. Então, realmente abala um pouquinho, mas não tem o que fazer. É igual para todo mundo. Eu acho que agora é só esperar. Os próximos testes acho que vão ser confirmados nos próximos dias aí. E tá para ser no dia 3, 4 de abril. Então, é só esperar um pouquinho mais. Mas a rotina segue a mesma, treinando forte, fisicamente, mentalmente, para quando chegar a hora você estar bem preparado, porque nessas condições, do jeito que está o mundo, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então tem que estar preparado para tudo, realmente. Não, realmente. E logo, logo você vai estar em pista de novo, pode ficar tranquilo. Sei que você já deve estar ansioso aí, ó, já está querendo levantar para pegar pelo menos um kart e ir para a pista. Vamos lá, Douglas, você. Caio, qual o diferencial que você acha que tem de um piloto que participa de um programa de jovens de formação, como é de uma equipe de Fórmula 1 da Renault Alpine? Qual a diferença que você acha que a sua carreira deu um salto se você não estaria nesse processo de programa de jovens? Acho que é difícil falar onde eu estaria se eu não tivesse com a Alpine hoje por trás. Acho que me ajudou muito, não só dentro, mas fora da pista. Acho que a estrutura que eles colocam você, vamos supor, eu estou morando na Inglaterra, a 20 minutos da fábrica, e eu tenho uma rotina de treinos que eu vou todo dia lá, então eu estou todo dia em contato com alguma coisa que tem relação à Fórmula 1. Então acho que essa estrutura, as coisas que você vê no dia a dia, isso te ajuda bastante. Não só dentro da pista, eu acho que dentro da pista os resultados é o que importa, então isso que faz você ir para frente ou não, mas fora da pista, eu acho que a estrutura que eles te dão para você, não só como piloto, mas como pessoa mesmo, para você se desenvolver, acho que isso é muito importante na carreira de qualquer um. Então, para mim, para falar bem a verdade, eu não sabia te dizer onde eu estaria hoje se não fosse a Alpine por trás. Legal, legal. E você falando da Alpine, você teve a chance, mesmo que na exibição, de andar com Fórmula 1, né? Como foi para você ter esse primeiro contato, já que está trilhado um sonho, um caminho próximo para a Fórmula 1, né? Como foi esse contato? Ainda tem essa, tipo, você tem algumas premiações assim, porque a academia funciona bastante por mérito. Então, se você performa, se você tem resultado, eles te dão as coisas. Então, acho que esse teste não, essa andada de Fórmula 1 no Brasil, principalmente em São Paulo, acho que onde foi, no Aeroporto de Parque Ibirapuera ali, 500 metros da minha casa, de onde eu moro. Então, para mim foi bem especial. Eu passava ali quase todo dia para ir para a escola e tudo mais. Então, foi meio que um choque, para falar bem a verdade. Mas guiar um Fórmula 1 realmente, mesmo que foi por pouco tempo e numa rua, foi realmente bem especial. Muito legal, muito legal. Aliás, foi uma emoção muito forte, né? Aquele dia com os carros, com vocês, estava o Hamilton, estava o Felipe também. Foi um dia de fortes emoções. Né? Não, com certeza. É isso daí. E, Caio, aproveitando agora, que muita gente tem muitos pilotos, né? A gente vê, por exemplo, aí os Fittipaldi Brothers, que correm nos simuladores, participam de competições e tudo mais, o Kiko Porto,
vai começar também. O Dudu Barrichello faz muito disso. O Drogovic tem canal aqui nessa rede também. Ele faz algumas lives dele correndo. Como é para você essa parte dos simuladores? Tem piloto que fala que não é muito importante, não gosta. Tem piloto que diz que sim, é importante, principalmente para conhecer as pistas. Como é para você essa parte dos simuladores? Eu gosto bastante de andar de simulador. Quando eu estou no Brasil, eu tenho meu simulador lá, então eu gosto de andar com meus amigos para me divertir mais, principalmente quando eu estou no Brasil. Eu acho que os simuladores que você monta em casa, eu não diria que servem muito para você aplicar alguma coisa dentro da pista. Os simuladores que eu faço na semana de corrida são um pouco mais desenvolvidos, e também todas as informações da pista e do carro são a nossa equipe vamos supor, que desenvolvem o simulador. Então o nosso carro é exatamente igual o da vida real. Eu acho que aí sim você consegue usar alguma coisa ou outra para dentro da pista, principalmente. Mas os simuladores mesmo que eu tenho em casa no Brasil é mais para brincar, me divertir com meus amigos. Eu até estava pensando em streamar algumas corridas e tudo mais, comprar a câmerazinha, só que o problema é que às vezes eu não fico muito tempo no Brasil, eu fico um mês, então, sei lá, é um pouquinho diferente. Se eu montasse o simulador aqui, realmente eu começaria a streamar e fazer alguma coisa. Eu gosto de fazer isso, eu acho que seria engraçado. Isso é até uma coisa que eu perguntar para você, se você tinha esse interesse de virar um streamer, como vários outros estão fazendo. Então aí, pessoal, para vocês que perguntaram para a gente até antes da live se ele ia streamar, há uma chance, talvez ele faça isso num futuro aí a ser decidido, ok? E continuando a falar de coisas assim de costume, de adaptação, você agora está chegando nas principais categorias do automobilismo mundial, chegando agora na FIA Fórmula 3, uma das portas para a Fórmula 1. Como está sendo a sua adaptação na equipe, que agora é um passo maior, né? E também como você vê a sua adaptação às regras da categoria, como por exemplo, tem as pistas que são diferentes, os regulamentos, como eu falei, né, agora também são diferentes. Como você vê tudo isso? Acho que a categoria é realmente uma experiência nova. O formato comparado da própria categoria desse ano, comparando com o ano passado, vai mudar. Então, esse ano vão ser 3 coisas no final de semana, 7 etapas, e 2 delas vão ser bem divertido, o que vai abrir o jogo um pouquinho, vai mudar realmente a dinâmica do campeonato. E acho que a maior diferença seria o carro, não só o carro, mas os pneus são muito diferentes do ano passado. Acho que essa vai ser a minha maior adaptação aí para esse ano. O carro com certeza tem mais downforce, um pouco mais de potência, mas o que mais muda mesmo são os pneus. Acho que isso, você saber se adaptar e entender bem os pneus, acho que isso vai ser a chave para esse ano, para essa categoria principalmente, não só para a Fórmula 3, mas para a Fórmula 2 e Fórmula 1 também. Acho que os pneus são a chave. Então, você aprender a lidar e se adaptar com eles vai ser muito importante. Correto. Muito bom. Okay. Muito bom. Nesses últimos dias, eu vi que você passou uns dias na Itália e tudo mais, e serviu até de instrutor de supermercado para o Dudu Barrichello, né? Inclusive foi um motivo de piada. Ele que está morando sozinho, né? Agora, não sei nem se ele está vendo a live aqui, mas enfim, conta como foi essa experiência para gente, porque ali era ele te zoando. Eu moro na Inglaterra, né? E como a Inglaterra estava fechada até alguns dias atrás, eu estava na Espanha e eu meio que não tinha para onde ir, então eu fui para a Itália. E eu sou muito amigo do Dudu, a gente estudou na mesma escola, na mesma classe, quando a gente tinha 12, 13 anos. Então a gente saía da escola e ia para a pista, os dois juntos. A gente é bem amigo. E foi uma coincidência realmente. A gente se falou na semana, eu falei que eu estava indo para a Itália, ele falou, fica em casa, não sei o quê. E eu cheguei lá e não tinha quase nada. Então eu consegui me adaptar bem, porque eu moro sozinho na Europa desde que eu tinha 15 anos, então eu sei um pouquinho como que funciona, faço mercado, lavar roupa, essas coisas. Então eu cheguei lá e falei, você precisa comprar algumas coisas que são essenciais. E aí a gente foi nesse mercado
e eu meio que falei, pô, só que faz isso, faz aquilo. Lógico que ele já sabia bastante coisa, mas é legal essa experiência de um com o outro, assim, a gente é bem amigo, então a gente se zoou e foi bem divertido. Tem um pessoal perguntando o que tinha na listinha do supermercado. Daqui. Não, realmente, o que mais tinha de comida, também um pouquinho, acho que algumas coisas para lavar roupa, que acho que lá na casa dele não tinha nada ainda, então foi mais ou menos isso. Ai, ai. Caio, mantendo ainda nesse assunto, ainda continuando nesse assunto, né? A gente, como a gente falou aqui com você e o pessoal todo aqui que conversa com a gente já sabe, a nossa live muitas vezes é mais humorada, mais leve, mais solta. E a gente teve uma entrevista que a gente fez com o Wilson Fittipaldi, onde ele contou várias histórias, dentre elas uma onde ele joga uma cobra dentro do cockpit do Nick Lauda. E eu gostaria de saber de você se tem alguma história engraçada, alguma curiosidade engraçada da sua carreira nas pistas. Pode ser alguma coisa com o companheiro de equipe, também com algum rival de pista, qualquer coisa. Tem alguma coisa que você considera... Mecânicos, né? Alguma coisa que te marcou de engraçado, assim? Eu tenho algumas histórias, assim. Que posso contar também, né? Não quero... Não, principalmente no kart, na Europa, acho que tem umas histórias que são bem engraçadas. Quando a gente estava, principalmente nas primeiras semanas da temporada, a gente tinha 3 semanas seguidas em Adria, que é uma pista na Itália. Então, todas as equipes mais ou menos ficavam lá as 3 semanas seguidas, e a maioria delas no mesmo hotel. Então, não tinha muito o que fazer durante o dia que a gente não treinava. E aí a gente começava a se zoar e tudo mais. Eu tava com o Carrapa, com o Carrapatoso, e isso era acho que 2016. E tinha os nossos companheiros de equipe, então a gente se zoava e tudo mais. E ele começou a zoar com o Lennox, eu não sei se vocês sabem quem é um piloto de kart, hoje ele tem equipe lá fora. E ele começou a se zoar, a se estranhar um pouquinho. Então, antes dele sair para a pista, ele pegou a balaclava do Lennox, enfiou dentro da cueca, meio que, tipo... deu uma esfregada e jogou lá. Era, tipo, de manhã. E o Lennox andou o dia inteiro, e chegou no final do dia, ele mostrou o vídeo. Nossa. Aí, tudo bem, tranquilo. A reação que era... Deu risada e tal. E eu e o Carrapa, a gente foi um pouquinho mais tarde pro hotel, o Lennox falou que tava passando meio mal, eu tinha ido mais cedo, a gente não viu ele mais. E a gente chegou no quarto, a cama do Carrapa era cheia para segurar o colchão, tinha várias madeiras embaixo, assim. E quando a gente chegou lá no quarto, todas as madeiras tinham sumido. Então, tipo, ele deitou na cama, assim, já caiu no chão. Ele dormiu super mal a noite inteira. Então, foi muito engraçado, a gente começou a dar risada, um tava do quarto do lado do outro. Chegou até uma época que, umas horas assim, o Capa, ele saia para ir no banheiro, ele, tipo, meio que fazia... Ele ia fazer um número doido, assim. Aí ele pegava o papel, se limpava, passava na maçaneta dos caras e ia embora. Nossa! Não, era umas coisas pesadas que a gente cagava da risada. Mas eu tenho essas brincadeiras muito mais no kart. Eu acho que Fórmula, por você ficar... Não diria um pouquinho mais distante, mas você não fica tanto tempo com a equipe como você fica no kart. No kart eu viajava com a equipe, eu ficava no motel, sempre ia para a pista com eles. Então a gente tinha bastante história, a gente tinha bastante intimidade, era bem engraçado. Mas as histórias que eu tenho mais engraçadas são realmente no kart. Aqui lá fora, no Brasil, era bem engraçado. Eu tô tentando segurar aqui um pouco a risada, porque o pessoal lembra muito principalmente das brigas entre Berger e Senna. Briga não, né? Brincadeira entre o Berger e o Senna. E a gente tá vendo que podem existir alguns exemplos um pouco mais pesados, né, no automobilismo. E é essa diversão que importa também, ainda mais porque muitos dizem, né? Não existe muita amizade no automobilismo. Então, quando existe, essas coisas sempre muito bem-vindas, é algo bem legal. E falando de automobilismo, falando assim dessas coisas de piloto, para essa temporada, Caio, como você vê os seus rivais? Porque tem o Victor Martins, mas tem outros bons pilotos na Fórmula 3 esse ano. Como você vê a disputa e como você se encaixa dentro dela?
Não, acho que realmente tem pilotos fortes, como a Fórmula 3 é um campeonato muito competitivo, sempre foi, e esse ano vai ser também. Como eu falei, acho que eu vejo na Prema, eles têm, acho que um ou dois pilotos bem fortes, a Arte também tem um piloto bem forte, que foram as duas melhores equipes no ano passado. Então, acho que realmente vai ser um campeonato bem disputado, mas eu acredito que a gente tem total potencial de bater de frente com eles. Então, é só a gente focar no nosso trabalho, a gente vai ter que se ajudar no começo, vai ser difícil com certeza, mas acho que a gente tem total potencial de bater de frente. E outra coisa, faltam quantos pontos para você pegar a superlicença? Sabe dizer isso de cabeça? Isso aí você pegou. A gente Nada vê de isso perguntas depois. difíceis agora, Stick. Nada de perguntas difíceis. Ok, Rock, então manda uma sua aí, por favor. Não vamos complicar o Caio Collet na live de hoje. Faladão. Tá, então, emendando um pouco esse assunto, Caio, qual que é a sua perspectiva para o seu futuro a partir desse momento que você está já numa categoria de acesso à Fórmula 1? Você já começa a montar o seu planejamento para o futuro, Fórmula 2, ou já pensando até na Fórmula 1? Qual que é a sua direção a partir dessa temporada? Eu acho que ainda é muito cedo. Lógico que a gente avançou um degrau esse ano, mas o objetivo final é sempre a Fórmula 1. Mas acho que realmente esse ano é focar no que eu tenho para fazer, corrida por corrida, treino por treino. Esse é o meu principal objetivo. Acho que se eu vou passar de ano ou não, se eu vou ir para frente ou não, vai depender desse ano, vai depender do resultado que eu tiver esse ano. Então, realmente, não adianta muito eu ficar pensando no ano que vem se eu não resolver esse ano. Então, o meu principal objetivo é realmente esse ano. Muito bom. Boa. E quem que você considera de adversário direto, né? Além do companheiro de equipe? Você falou da Arte, falou da Prema. Tem algum destaque que você já está no radar, assim? Ou você vai esperar os testes para entender? Eu acho que dois pilotos que foram muito bem no passado, que vão repetir esse ano, é o Frederic Best, que está na Arte, o Dennis Dauber também foi bem rápido no passado e vai estar na Prema. Então, acho que esses dois eu diria que vão ser pilotos rápidos, com certeza. E é os que eu, vamos supor, acho que seriam os mais em destaque. Legal. E para esse ano, tem alguma pista que você não conhece, que é mais desafiadora? Tem, uma Austin, no Texas, é uma pista que eu não conheço, e vai ser nova também para acho que a maioria dos pilotos, e principalmente para a Fórmula 3, vai ser o primeiro ano que a gente vai para lá, e eu estou bem ansioso para conhecer, acho que olhando de fora, assim, é uma pista bem legal. Muito bom. Boa. E ó, se eu não me engano, aqui você tem 27 pontos de superlicença, então já tá quase lá, Não vai colar, Stick, não vai. Colar não passa de ano, pô. Não, tranquilo aqui. Ó, seguinte, pessoal, nós estamos chegando aqui a 30 minutos já de live. Como eu falei, vocês podem enviar suas perguntas, podem enviar seus comentários ao Caio Collet. A gente daqui a pouco já vai começar a falar aqui das perguntas, tá? De vocês, já vai colocar no ar. Mas antes disso, fazer uma última pergunta antes de vocês, pessoal. Caio, a gente tá falando muito de pista que você não correu, mas em toda a sua vida, desde o kart, passando até mesmo por rally, qual foi a sua pista? Qual é a sua pista favorita em pilotar e qual você menos gosta? Essa é fácil. A minha favorita é Silverstone, na Inglaterra, e a que eu odeio é Barcelona. Barcelona. Uau! Barcelona é nova. Né? O pessoal falando. Não. Tem uma razão. Nova, não. Porque tudo acontece sempre em Barcelona, todos os testes são em Barcelona, toda vez que a gente vai testar é Barcelona, e tem uma hora que fica chato. Barcelona ou Paul Ricard, para falar bem a verdade. Paul Ricard é uma pista que a estrutura e a pista em si é uma das coisas mais bonitas e melhores que eu já vi na minha vida, mas o layout e você guiar... O setor 3 de Paul Ricard é bem legal, mas o resto não é muito legal.
Mas Barcelona, acho que Barcelona para mim. Agora eles mudaram uma curva, então pode ser que seja melhor, mas Barcelona é que eu não gosto muito. Muito bom. Sem problema. Então, vamos começar aqui a pergunta do pessoal. Nós temos aqui o Caio Guilherme, que é inscrito aqui no canal já há um bom tempo. Muito obrigado pelo apoio. Ele pergunta, Colé, como você chegou na Academia de Pilotos da Alpine? Quem fez o primeiro contato? Quando eu fui para a Fórmula 4 francesa, o prêmio de quem ganhasse o campeonato da Fórmula 4 francesa era você entrar na academia de pilotos da Renault, que hoje é Alpine. Então, em 2018, quando eu ganhei o campeonato, eu entrei nesse programa júnior de pilotos. E aí, em 2019 foi meu primeiro ano. Ano passado foi meu segundo ano. E esse ano é meu terceiro ano dentro da academia. Esse ano mudou o nome e as cores, lógico. Mas foi meu primeiro contato foi quando eu ganhei o campeonato de Fórmula 4 em 2018. Boa. Continuando aqui as perguntas do pessoal, o Gepadova 12 pergunta como que foi o contato com o Nicolas Todd e como ele te achou? Bom, em 2015, quando eu fui para a Europa, quem me levou para a Europa foi o Gastão Fragos. E aí eu fui meu primeiro ano na Europa, então eu tive resultados bons e fui eleito Rookie of the Year, como acho que eu falei isso antes já. Mas no final do ano, o Gastão iniciou esse contato com o Nicolas meio que procurou um pouco a gente, e eu não sabia quem era Nicolas Todd, não sabia de... Para mim era só sentar, acelerar, voltar para casa e estudar. Era isso que eu fazia. Então eu não sabia quem era ninguém, e o Gastão que fez todo esse trabalho, que começou a relação com ele, e depois, em 2016, eu mudei para a BioArt, que era a equipe dele, então ele tinha contatos lá dentro, então ele que meio que era o dono da equipe. Então, 2016 foi um ano de avaliação, ele começou a avaliar minha personalidade, meus resultados dentro e fora da pista, como que eu trabalhava. Então, em 2016, ele meio que teve um contato um pouco maior comigo, e no final de 2016 foi quando eu assinei o contrato com ele, e aí começou foi meio que o salto para a minha carreira. Correto, muito bem. Pessoal, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, depois a gente vai continuar fazendo perguntas e depois eu volto para vocês novamente, tá? Sempre com aquela interatividade de vocês que é excelente, pessoal. Que pergunta do Colé Brasil, provavelmente a sua fanpage, Caio Colé. Aliás, eles divulgaram aqui a gente. Muito obrigado pelo apoio. Depois sigam a página Caio Colé Brasil lá no Instagram, pessoal. Eles perguntam, Caio, teve algum momento da sua carreira em que você sentiu medo e pensou em desistir? Já, quando eu morei sozinho pela primeira vez, acho que foi 2018, eu tinha 15 anos, e aí eu comecei a morar sozinho em Le Mans, que era uma cidadezinha na França, mas fora as 24 horas de Le Mans não tem muita coisa lá. Então, quando eu cheguei lá, eu meio que, tipo, as semanas que tinha corrida, lógico, você nem sentia nada, era a melhor corrida do mundo, mas às vezes você passava 2, 3 semanas sem fazer nada, não conhecia ninguém, eu tinha que... Foi a primeira vez que eu comecei a fazer esse mercado, a lavar a louça, a lavar minhas roupas, a cuidar da casa, e chegou uma hora que eu falei, não aguento mais ficar aqui sozinho, eu tinha 15 anos, só que nessa mesma hora que eu falei, pô, você quer fazer o que da vida? Você quer ser piloto? Agora que você já começou a largar tudo, para abrir mão de ficar no Brasil, de ir para de ficar sério, da sua família, dos seus amigos e tudo mais. Agora que você já começou, pelo menos vamos perder 2 ou 3 anos da sua vida aí, que podem se tornar o seu futuro, do que voltar para trás agora. Então, foi essa época aí que eu fiquei um pouco mais assim, mas depois eu me acostumei e comecei a gostar de morar sozinho. Eu moro aqui até hoje sozinho, então foi realmente, acho que umas 2 semanas ali, eu era muito novo ainda, então foi essa época que eu falei, putz, será que vale a pena? Mas realmente vale a pena. Então foi essa época que eu dei uma embaralhada, mas agora faz parte. Isso vira fortaleza, né? A gente aprender a se virar, até para concentração depois.
E conta um pouquinho para a gente, Caio, sobre o seu estilo de pilotagem. Né? Como que você gosta do carro, como que você se ajeita melhor com o carro. Uhum. Eu gosto do carro um pouquinho traseiro. Eu sempre gostei do carro um pouquinho traseiro, de você estar sempre no limite, brigando um pouquinho com o carro. Eu sempre gosto de andar assim. Lógico que tem o seu limite, não pode estar muito, obviamente, mas eu sempre gosto dele um pouquinho traseiro. Eu sou um cara que guio muito tranquilo, eu não mexo muito o volante, eu até não gosto de mexer muito o volante. Então, quando o carro tá um pouquinho traseiro, para mim é perfeito. E na parte, aliás, voltando um pouquinho no assunto anterior, que você falou do seu medo, né, de dificuldades, aí quando estava morando em Le Mans. Mas, atualmente, a gente vê muitos pilotos brasileiros indo para a Europa, tendo que morar sozinho, como a gente falou aqui, o Dudu, e passando essa dificuldade. No caso do Dudu, não conseguia fazer compra direito, precisou da sua ajuda. Mas, hoje em dia, quais são as dificuldades de conciliar? Porque você vai agora testar a Fórmula 3, tem outras coisas também. No ano passado eu estava correndo na Fórmula Regional, na Fórmula Renault 2.0. Como é essa vida? Porque lá você está pilotando, o pessoal está aqui, nossa, nosso ídolo, beleza, vai chegar na Fórmula 1, termina a corrida, conversa com os engenheiros, volta para casa, daí volta tudo. Como tem sido isso mais recentemente? Eu me acostumei bastante. Lógico que quando você tem um fim de semana que você faz pole, ganha todas as corridas, cara, você não quer voltar para casa nunca. Você fala, meu Deus, eu quero ficar aqui até eu morrer. Só que aquele fim de semana que você vai um pouquinho mal, que as coisas não foram muito do seu jeito, você fala, pô, eu vou voltar para casa sozinho, não sei o quê. Você sente falta um pouquinho da sua cama, da sua mãe, do seu pai, da sua família, de você sair com seus amigos, pra você esquecer a corrida, não sei o quê. Mas, cara, é a vida que você escolheu. E, então, ao mesmo tempo que você está guiando o carro, que você está fazendo o que você ama, lógico que, como tudo na vida, tem os dois lados. Então, você tem que aprender a lidar. Eu acho que hoje consigo me adaptar super bem e me adapto muito bem. Então, até gosto de fazer as minhas coisas, tipo, aprendi a cozinhar um pouco, aprendi a ir no supermercado direito. Então, foram experiências da vida, acho que não só dentro da pista, me ajudam muito mais fora. Eu consegui amadurecer bem rápido, tipo, dos meus 15 aos 17 anos, eu consegui amadurecer, vamos supor, digamos, mais rápido que meus amigos, assim. Então, foram coisas bem legais que, tipo, eu vou levar pro resto da minha vida. Sim. E outra coisa, Caio, a gente está vendo aqui, falando de coisa boa agora, um dos lados da vida, que esse lado, no caso, é o apoio dos torcedores, que a gente está vendo aqui, tem o Caio Collet Brasil, mas um monte de gente comentando, um monte de gente falando aqui de você, e antes mesmo da live, muita gente conversando com a gente, em outras lives e tudo mais. Claro, o Drogovic é o que está mais perto da Fórmula 1 por causa do resultado do ano passado e por estar na Fórmula 2 e agora numa equipe grande. Mas muita gente considerando você a principal promessa do automobilismo brasileiro, o piloto com mais habilidade dentre todos que temos agora. Como é a sua relação com os fãs? Pra falar a verdade, eu sou um cara meio introvertido, então desde que eu tô pequenininho, eu sou meio assim, eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de postar as coisas, só que não tem como eu não fazer isso. Agora eu sou, digamos assim, uma pessoa pública, então eu tenho que dar cara, eu tenho que postar o que eu tô fazendo, eu tenho que dar oi, tchau, eu tenho que interagir. E realmente é uma coisa que, vou falar para mim, eu prefiro muito ficar um pouco mais na minha, mas é uma coisa que eu tenho que fazer e agora eu aprendi a gostar. Tipo, esse apoio dos fãs que eu tenho, cara, para mim, você receber essas mensagens, às vezes que eu recebo de apoio e tudo mais, para mim é muito gratificante e mostra que às vezes, sei lá, eu não tô sozinho. Então, é bem legal, acho que isso me ajudou bastante também esse ano passado. Ainda mais esse ano na Fórmula 3, que vai ser transmitido no Brasil, acho que mais pessoas vão conseguir ver, vai ter mais visibilidade. Então para mim vai ser legal. Eu também preciso aprender a postar mais, a me interagir um pouco mais. Acho que esse meu lado hoje é fraco, digamos assim. Mas eu preciso aprender um pouco mais e trabalhar um pouco mais nisso aí.
Não, correto. Mas eu acho que muita gente deve estar vendo, não deve achar você introvertido. Apesar de você falar que é meio introvertido, o pessoal deve estar gostando de você. Aliás, está gostando de você aí nos comentários. Está sendo super legal essa live. E vamos aqui dando continuidade. Douglas, você teria uma pergunta? Sim, Caio, hoje em dia as redes sociais o pessoal está bem ativo, não só os fãs, os pilotos mesmo brasileiros dessa geração e de gerações anteriores que ou não estão correndo mais ou não estão tanto no auge, eles comentam as suas corridas, chegam até a dar algumas dicas, eu já vi lá no seu Instagram, essa corrida foi boa, mas se você tivesse feito uma parada diferente, teria ganho ou não teria ganho. Eu já vi comentários assim. Como você vê isso de importante para você nesse momento de crescimento e dessa interação com os outros pilotos? Lógico que você precisa filtrar algumas coisas também, nem tudo. Depois que você vê tudo mais, assim, é fácil falar um pouco, mas eu gosto bastante dos comentários, porque indo para a próxima corrida, ou para o próximo treino, ou para a próxima coisa que você vai fazer dentro da pista, você tem um outro olhar, um outro ponto de vista, alguma coisa nova para você fazer ou aprender. Então, para mim, você sempre pode aprender mais, sempre pode fazer algo a mais, você nunca vai estar no 100%. Então, se tem algum comentário de alguém, principalmente hoje, como eu tenho o Felipe como um amigo, ou qualquer outro piloto, não importa quem seja, eu acho que você aprender a ler e colocar isso em prática, acho que isso pode não te ajudar, mas se te ajudar, é uma coisa nova que é bem importante você aprender. Caio, vou colocar aqui até um comentário que foi dito aí pelo Colé Brasil. Aqui, ó. A gente te ensina e te apoia, Caio. Aí para ensinar a mexer nas redes sociais. Então, como você sabe, já tem apoio dos torcedores, não só na hora da corrida, tá? Na hora também de precisar, pode cobrar deles. Palavra nossa aqui no canal, pode cobrar dos torcedores. É isso aí. É isso aí. Ó, manda, Rock. Aproveitando, a gente teve uma mudança na transmissão, né, nos direitos de transmissão da Fórmula 1, que agora englobaram também a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Né? Você até chegou a começar a comentar sobre isso. O quanto isso pode ajudar a dar visibilidade para o futuro. Né? A gente sabe que a Band está com uma nova proposta, ela está falando, né, muito mais das categorias, obviamente, uma parte maior da Fórmula 1, mas como que você vê isso para o teu futuro, nas questões de patrocínio, de exposição, etc., além das redes sociais? Né? Ajuda muito, para a verdade. Principalmente porque a maioria dos nossos patrocinadores, acho que 80%, são companhias brasileiras. Então, ano passado, querendo ou não, o retorno que eles têm não é muito grande, para falar a verdade. Tem as minhas redes sociais, eu já sou um pouco introvertido. Depois, tem as pessoas que assistem minha coisa no YouTube uma vez ou outra. Não são todos que sabem que vai ter, não são todos que assistem. O horário, às vezes, também é um pouquinho chato se acordar às 5 da manhã, no sábado, no domingo, para assistir uma coisa de Fórmula Renault. Então, realmente, o retorno não é muito grande que eles tinham no passado, e eu acho que com a Band transmitindo a Fórmula 3 e Fórmula 2 pela primeira vez no Brasil, vai me ajudar muito, não só para mim, mas para as empresas que me apoiam, para as pessoas verem que aquelas empresas estão me apoiando, que elas investem no automobilismo. Acho que esse retorno que, vamos supor, às vezes eu e, vamos supor, as minhas redes sociais não dão por inteiro, a Band pode ajudar bastante, então acho que é muito importante. Legal. Quer aproveitar e falar sobre os patrocinadores, cara? Vamos aproveitar. Aproveitar, deixa, isso mesmo. Então, no Brasil eu tenho a Matrix Energia, que está comigo desde 2015, foram eles que me levaram para a Europa e que me ajudaram. Depois disso tem a Stuttgart Motorsport, que entrou comigo em 2018, no ano de Fórmula 4. E tem a GAM Diagnósticos agora, que veio também no ano passado. Então, queria agradecer a eles também, estão comigo de novo esse ano. E aí depois, vamos supor, os europeus seriam a DXT, que é uma empresa de trading aqui na Europa. E depois tem a Estrela Galícia também, que está comigo desde 2018.
no meu programa de Fórmula 4, tá me ajudando aí, me apoiando. E depois tem o Nicolas, que vem com a Richard Mille. Então, ele meio que um pacote. Então, a Road Management e, lógico, a Alpine. Aliás, um agradecimento para essas empresas que apoiam você, porque apoio no automobilismo brasileiro tem sido muito raro, então a gente aqui deixa realmente quem apoia, dá destaque para essas empresas, o nosso agradecimento aqui por apoiar o Caio Collet, e esse negócio, a gente precisa de mais empresas como a de vocês, ok? Então, vamos continuar aqui, agora a pergunta do Gepadova 12. Ele pergunta aqui para você que no pós-temporada você testou na Prema, Art e MP. Por que no final foi escolhido a MP em vez da Prema ou Art? É difícil falar um pouquinho desse assunto. Acho que tem bastante coisa envolvida, um pouco dinheiro, um pouco o plano. Então, acho que a proposta da MP realmente foi uma proposta irrecusável, para falar a verdade. Acho que a Prema Arte, logicamente, tem um custo financiar um pouquinho maior, um pouquinho não, um pouco maior. Então, acho que a proposta da MP foi realmente a que mais levantou nossos olhos e foi pro caminho que o Nicolas escolheu. Então, eu tenho total confiança nele e também a proposta, quando eu vi e entendi, acho que realmente vale a pena. Correto. Agora que tem aqui uma pergunta do Collet Brasil, isso aqui eu acho que é até interessante, isso aqui era até uma pergunta que eu ia fazer, mas já que eles perguntaram, vou deixar aí o crédito para eles. Caio, você tem algum ritual antes de cada corrida? Que a gente já viu cada coisa estranha no automobilismo. E algumas coisas bem interessantes. Você tem alguma dessas? Quando eu entro no carro, eu sempre gosto de entrar pela direita, quer dizer, com a perna direita, sempre é a primeira que pisa no banco. Não sei porquê, mas eu faço isso faz um tempo e uma hora meio que acostumei. Eu sempre oro antes das corridas, antes de sair para a pista. E basicamente isso, tento me concentrar e me acalmar o máximo possível. E é isso. Muito bom, muito bom. Não, tranquilo, ó. Agora a pergunta aqui do Doug Code. Ele pergunta se você pensa em seguir na Europa. Acredito que sim, né? Seu foco Fórmula 1. Eu vou até modificar um pouquinho sua pergunta, Doug Code. Se você já considerou, ou até pensa futuramente, quem sabe correr no automobilismo americano, ou então no turismo. Acho que o plano A e o nosso objetivo é a Fórmula 1. Acho que a nossa estrutura foi montada para isso. Mas lógico que eu sou piloto, eu gosto de coisa de tudo, eu tenho plano B, C, D, se o A não der certo, lógico que eu estou focado 120%, meu foco e atenção é para fazer dar certo o plano A, mas lógico que na minha cabeça eu já pensei em plano B, C, D, E, F, então Stock Car, turismo, qualquer coisa para mim, né, eu gosto de andar, eu gosto de guiar, é o que eu gosto de fazer, mas realmente o nosso foco e o nosso objetivo é o plano A. A gente vai ter que fazer de tudo para dar certo o plano A, mas se não der, bom, aí depois a gente vê o que faz. Aproveitando, você por acaso tem medo de oval? Tem muito piloto aí que não curte muito. Eu nunca andei em oval, mas... Iria, se for chamado? Eu iria. Eu acho meio... Às vezes eu olho pro oval, eu acho um pouco... Não sei. Não tem problema não, pode falar o que você quiser. Palavra, Não tem problema. Sei lá, é a mesma coisa, você ficar... Eu sem graça. Monótono. Um pouco monótono. Eu vou falar do jeito que eu falo. É só ficar virando para a esquerda. Não, lógico que quando você tá correndo, vamos supor que não, as 500 milhas de Nápoles, você tem muita coisa a fazer. Você tem estratégia, você tem... Sim. Isso sim, acho que é realmente muito, muito difícil. E acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Mas você só andar por andar... Aceleração 100% ali o tempo todo, sem frear, fazer curva, ajuste, talvez seja isso. Acho que eu
Não gostaria muito, não. Eu não tenho nada contra, se eu fosse chamado eu ia, principalmente umas 500 milhas, acho que aí sim é muito, muito legal de andar. Mas se você andar só por um treino para fazer 50 voltas no oval, a mesma coisa. Tranquilo. Ó, pessoal, nós estamos chegando aqui 50 minutos já de live, 51 na verdade já. Vocês podem continuar enviando suas perguntas aqui para o Caio Collet, nós vamos continuar falando aqui com ele, tá? E colocando suas perguntas. Inclusive, a próxima é a da Maria Clara Castro. Ela pergunta para você, Caio, qual o diferencial você acredita ter em relação a outros pilotos e como essa característica lhe ajuda? Eu acho que às vezes eu sou muito calmo nas decisões que eu tomo dentro da pista, então às vezes eu penso antes de fazer as coisas, acho que isso me ajuda bastante, e então tem alguma diferença com alguns outros pilotos. Acho que essa seria uma das características que me diferencia um pouquinho. Correto. E seguinte, pessoal, algumas perguntas eu não estou colocando aqui no ar, porque já foram feitas, tá? Assim, por vocês mesmos, ou a gente aqui já perguntou para o Caio Collet. Então eu não vou colocar elas novamente. Então, se a sua pergunta está aí e não foi respondida, então depois você dá uma olhadinha na live, na reprise dela, que a sua pergunta estará lá respondida de outra maneira, ok? Então, vamos continuar aqui. Tem novamente Collet Brasil perguntando, Caio, a MP tem sido aberta a sugestões para o carro ou estratégias? Como tem sido sua participação nessa pré-temporada? Bom, eu fui para a MP para fazer o meu banco somente, ainda não andei com o carro, então não tem muito que eu falar ou dar minha opinião sobre. Acho que a gente vai conseguir definir a minha opinião do que eu penso para o carro, das minhas sugestões ou estratégias para a corrida, realmente quando eu guiar o carro. Acho que até lá não tem muito que eu falar. Então a gente vai ter que esperar até 3 e 4 de abril aí a gente vai ver. Mas realmente meu engenheiro é um cara italiano, ele parece ser um cara super legal. Ele foi engenheiro do Felipe ano passado, do Drogovic, Legal. e esse ano ele vai fazer as duas categorias, Fórmula 3 e Fórmula 2, vai ser meu engenheiro também. Então, ele gosta muito, ele gostou, ainda gosta muito do Felipe, ele gosta de trabalhar com brasileiro, e eu falo italiano também, então tem tudo para dar certo. Aproveitando que você falou agora do Drogovic, muitos gostariam também de saber a sua relação com outros pilotos, principalmente os brasileiros. Aí na F2 temos o Samaia, né? Temos o Petekoff, temos o próprio Drogovic, que eu falei agora há pouco. Tem outros pilotos que você pode ter relação também, mas primeiramente, vamos dividir em duas perguntas, os pilotos em geral, mas primeiro responda pra gente, como é a sua relação com os pilotos brasileiros que estão aí no caminho para a Fórmula 1? Eu acho que eu sou amigo de todos, com o Drugo, a gente joga race, quando às vezes eu vou para a Itália, a gente janta junto, a gente sai junto, então a gente tem uma relação super boa. E com o Samar faz um tempo que eu não falo com ele, que eu não vejo ele. O Drugo foi meu companheiro de equipe em 2015, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui companheiro de equipe com ele. Pela falar a verdade, acho que a gente teve uma história engraçada que a mãe dele me ajudou bastante. Eles são, cara, super legais, nota 100 mil. Uma semana antes do Mundial, eu machuquei minha costela e como eu tava sozinho, porque o Gastão, ele só vinha para a semana do Mundial, a mãe dele que me levou para o hospital, me deu injeção, me comprou remédio, não sei o que lá. Então, cara, eu tenho maior consideração por eles. E o Samar faz um tempo que eu não falo com ele. Acho que a gente teve uma ou duas corridas que a gente foi junto, mas faz um tempo que a gente não se fala. O Jean, eu corro com ele desde 2009. A gente começou junto na Granja Viana com ele de Mirim. Depois, como a gente tem a mesma idade, toda vez que a gente subia de categoria, a gente subia junto. Então, eu sempre disputei corrida com ele. A gente acho que nunca bateu, para falar a verdade. Então a gente tem uma relação super boa. E depois disso, na Fórmula 3, sou eu até agora. E aí na Fórmula Regional, o Dudu, que eu estudei junto, e o Bibi, o Gabriel, que também é super amigo meu, a gente se diverte, joga junto. E quando eu vou para a Itália também eu fico na casa dele, então eu sou amigo de todo mundo.
Legal. Tem aí um novo esquadrão brasileiro, né? Subindo todo mundo junto, isso é muito legal. Uhum. A base vem forte, né? Como A diz. base vem forte. Para mim, a melhor base dos últimos 10 anos aqui do Com automóvel. certeza. Pelo menos dos últimos O 10 mercado anos. anda muito. Exatamente. Aliás, a gente falou agora dos pilotos brasileiros, você também falou aí como você tem relação boa com todos os pilotos, mas fora o brasileiro, tem algum, por exemplo, a gente via, por exemplo, na Fórmula 1 que o Massa tinha uma boa relação com o Daniel Ricciardo, e não era relação obviamente, entre brasileiros, né? Tem alguma, assim, relação forte com algum outro piloto, que você converse mais com ele, ou tá tudo mesmo ali no mesmo nível, relação boa com todo mundo? Não, eu sou muito amigo do Piastri, do Oscar Piastri, foi campeão ano passado de Fórmula 3. Ele é da Alpine também, então esse ano ele veio morar junto comigo, a gente divide apartamento e a gente virou muito amigo. Lógico que você acorda com o cara, você faz supermercado, faz tudo, não sei o quê. Realmente você cria uma relação, então a gente é bem amigo. E ele eu diria que eu sou, vamos supor, o meu maior amigo, tirando aqui na Europa. Muito bem. E, pessoal, já temos aí 56 minutos de live. Nós já estamos quase terminando aqui a conversa com o Caio, mas vamos continuar aqui as perguntas. Novamente, a Maria Clara Castro, ela pergunta o seguinte, que fizeram essa pergunta na live com o Drugo, e seria legal para fazer para você também, Caio. Qual a melhor parte de ser um piloto tirando correr? Tirando a parte que você está na pista. Então não sei. Eu também considero isso. A melhor parte de ser piloto é ser piloto. Na parede agora. E não é minha pergunta, não é minha. Eu não sei, porque... não tenho, acho. A melhor parte de ser piloto é você correr. Você não correr... Ganha a corrida, vai. Ganha a corrida. Vão reclamar de você, Rock, nos comentários, que tá livrando. A pergunta é difícil, mas aquele negócio tem que ser respondida de acordo com os espectadores. Mas, para completar a informação ficar um pouquinho mais fácil, talvez as viagens, talvez conhecendo novos lugares. Não, com certeza. Você conhece todos os aeroportos do mundo e hotéis, pra falar bem a verdade, porque você não vai muito mais do que isso no final de semana de corrida. Você chega no aeroporto, do aeroporto vai para o hotel, do hotel para a pista, da pista para o hotel, do hotel para o aeroporto. Então, você conhece o aeroporto, o hotel e a pista. Fora isso, não muita coisa. Mas, com certeza, é muito legal. Em alguns países, eu tive a oportunidade de ficar um dia a mais, ou porque meu voo foi cancelado, ou porque realmente só tinha voo no outro dia. Então, você conhecer outros países e outras culturas, comidas, isso é sempre bom, sempre legal, mas a melhor parte de ser piloto é correr. Correr, a melhor parte de ser piloto é correr, e eu acho que a pior são algumas perguntas, como essa aqui, que a Aline Caetano tá fazendo para você, e o pior é que ainda não fizeram o comentário que a gente falou aqui em off, ainda bem, verdade, não comentaram nada sobre isso, mas vamos lá. Caio, falando no Gabriel, você pode contar porque ele te dá tantos apelidos nas fotos, tipo Picolé e Zé Gotinha? Picolé, porque quando era de kart no Brasil, era bem gordinho, e então rimava com o meu nome, então era gordinho, e me chamavam de Picolé, e aí ficou, até hoje. E Zé Gotinha, Zé Gotinha ele que inventou, não sei muito porquê. Quando a gente joga junto, tipo PlayStation, ou computador, ou iRace, qualquer outro jogo, ele me chama sempre de Zé Gotinha, então não sei porquê, mas ficou meu apelido. É isso aí, pessoal. Vocês assistiram aqui o Caio Collet no grid largada. Vamos aqui para a parte final já da nossa live, da nossa entrevista. Tá muito bom, agradeço a participação de vocês, mas nós temos que deixar ele correr, né, pessoal? Nós temos que deixar ele ganhar esse campeonato, chegar na Fórmula 2, depois Fórmula 1. Então, agora nas considerações finais, vou pedir para o Dou e o Rock darem suas declarações, depois, Collet, vou deixar o espaço livre para você falar o que você quiser nas suas declarações, ok? Douglas, você primeiro. Caio, obrigado por essa super entrevista, descontraída, esse bate-papo super legal e te conhecer mais um pouco, a gente ter essa aproximação para torcer por você essa temporada, com certeza. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Não, obrigado a vocês. Eu preciso mesmo melhorar um pouquinho mais
nessa parte aí de redes sociais, entrevistas, dar umas contraídas é sempre bom. Então, eu queria agradecer aí esse espaço. Isso, Muito Rock. bom, muito bom. Antes de eu fazer os agradecimentos, chegou a pergunta que... Não, deixa quieta a pergunta, Rock. Deixa quieta a pergunta, a ninguém gente viu. não vai fazer, mas no último minuto fizeram uma pergunta. Matheus 4389, eu vou te banir do grupo do WhatsApp, tá? Vai ser banido do grid largar depois dessa. Tô zoando, mas continua aí, Rock. Mas, Caio, super obrigado. A gente só tem a agradecer. O canal está de portas abertas para você. Então, sempre que você quiser, sempre que você correr, quiser fazer um comentário, a gente sabe o quão é importante isso para o piloto, para os patrocinadores, né? Então, tem aqui no Grid de Largada um super apoio, pode contar conosco, enfim, e super obrigado pela entrevista de hoje. Não foi nem entrevista, né? Um super bate-papo, e isso é o mais legal. Então, super obrigado. Não, obrigado a vocês. Caio, novamente também, vou repetir as palavras dele um pouco. Muito obrigado pela sua participação, portas abertas aqui no Grid. E muito obrigado ao pessoal que assistiu aqui a nossa live. Vocês são demais, pessoal. São vocês que fazem esse canal. É da gente para vocês e vocês para a gente também, que vocês complementam aqui o canal com suas perguntas, suas tiração de sarro. E Caio, você foi muito bem. Você falou que tem que melhorar aí, mas ó, tá muito bem. Aí tá se divertindo. É assim que a gente faz a live, é assim que a gente gosta, assim que a gente quer aqui. Todo mundo se divertindo, aquele bate-papo super descontraído. E por favor, dê sua declaração final, suas palavras, fale o que você quiser. Se quiser, eu até se pedir, eu bano aí o Matheus para você, não tem problema não. Não, tá tranquilo, faz parte, uma zoeira, tem que ter. Não, queria agradecer o espaço mais uma vez, é bom para descontrair, dar umas risadas, é sempre legal, não ficar nessa entrevista, acho que dar uma descontraída é sempre bom. E queria agradecer aí a todo mundo que participou, mandou as perguntas e tudo mais, e conto com a torcida de vocês aí para esse ano. É isso aí, Caio. Muito obrigado novamente pela sua participação. Vou deixar o comentário da Colê Brasil aí. Nós adoramos, gente. Foi demais, realmente foi demais a participação de vocês, a participação aqui do Caio, a participação de todos aqui no nosso canal, ok? Então, pessoal, um grande abraço. Tenha um ótimo dia. Venham com a gente. Se posicione você também no Grid Largada. Tenha um ótimo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente para vocês, pessoal. Até mais. Valeu.